É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Verbo eterno, a palavra viva, o amor encarnado, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu lerei na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, eu vou ler do verso 9 em diante. Diz: o amor seja sincero, seja sem hipocrisia, que o amor nunca seja uma externalidade praticada por compromissos morais. O amor tem que ser uma consciência, tem que ser uma decisão, tem que ser um caráter em você, para que ele não seja só feito de sorrisos e de aparências, sem raízes de um caráter comprometido com uma vida que escolha o bem, o que é justo, o que é reto, o que é fiel, o que é bondoso, o que é longânimo, o que seja, aquilo que seja domínio próprio, portanto seja amor. Amor é feito dessas coisas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Mal não. Isso tem que estar plantado dentro de mim. O mal não tem que ser uma tentação. Ele já tem que estar detestado em mim. Detestado. A minha natureza já tem que saber se insurgir contra o mal naturalmente. Contra o que mata, rouba e destrói. Contra tudo aquilo que falsifique a existência. Seja mentira contra a alma do meu próximo. Detestai o mal, apegando-vos, agarrando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, sinceramente cordial, preferindo-vos em honra uns aos outros, tratando-vos de maneira a provocardes o melhor do outro nele próprio, pela sua ação de vê-lo com os olhos da honra. Só o louco estulto é que, quando honrado, se ensoberbece. Mas aquele que tem caráter em Deus, quando honrado, consegue até melhorar. Por isso, prefiram-se em honra uns aos outros. Naquilo que em vocês deve ser zelo, deve ser decisão, deve ser atitude, não sejam procrastinadores. No zelo não sejais remissos. O que tens de fazer, faze-o. Não atrase, não seja lento, não se deixe dominar pela preguiça espiritual. Ao contrário, sede fervorosos, comprometidos, diligentes, em espírito, sabendo que toda essa expressão de exercício e de crescimento e de ambição espiritual é algo que você vive em Deus, servindo ao Senhor. É um processo que acontece de modo gerúndio enquanto se vive em Deus e uns com os outros. Portanto,
Regozijai-vos na esperança. Não se deixem ancorar no espaço-tempo, de modo que vocês percam a perspectiva eterna. Regozijai-vos o tempo todo na esperança. Enquanto isto, sede pacientes na tribulação, aguentem a tribulação, atravessem a tribulação, sejam resilientes, não se deixem vencer por nenhuma natureza de dificuldade contra o ser. E na oração, sejam contínuos, perseverantes, enfrentem toda desesperança com a oração que confessa a glória de Deus antecipadamente plantada no coração. Mas não achem que a vida é só uma resistência àquilo que contra nosso ser milita. Por isto, enquanto dominam-se, crescem e se tornam cada dia mais espontâneos no viver para dentro, para que as expressões que de você brotem vão se tornando cada vez mais num fruto natural do seu ser e do seu coração. No entanto, enquanto isto, partilhai também as necessidades do próximo. Enquanto isto, também praticai a hospitalidade, o acolhimento. Nada é pretexto para que o amor em você não seja prático, atendendo necessidades e incluindo excluídos. Enquanto isto, também abençoai os que vos perseguem. Quem chegar com perseguição, com altercação, com mentira, com falsificação, não amaldiçoe jamais, antes o abençoe. Peça em favor dele. Ore pedindo que Deus realize o bem supremo de Deus na vida do seu perseguidor. Faça assim. Abençoe e nunca amaldiçoe, sob nenhum pretexto. Não há nenhuma justificação para a maldição. Porque a bênção com a qual eu abençoo aquele que me persegue, me defende. Porém, a maldição com a qual eu amaldiçoo aquele que me persegue ou aquele de quem eu não gosto, me mata, me envenena, me destrói. Eu me torno a vítima da minha maldição. Por isto, contra tudo isto, como expressão mais saudável de ser, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Porque se vocês estiverem atravessando tribulação, vocês saberão chorar com os que choram. E se vocês estiverem atravessando a alegria do amor regozijante, vocês saberão se alegrar com os que se alegram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, de fazer diferença entre pessoas e pessoas, que vocês tenham o mesmo sentimento, que no coração de vocês as coisas caminhem na direção de se tornarem iguais, no respeito, na reverência, no trato, na consideração. Cresçam na direção de terem os mesmos sentimentos de graça uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, arrogantes,
deem lugar, consintam, aprovem, condescendei com o que é humilde, com o que se mantém no espírito da ensinabilidade, concordem com uma atitude quebrantada que continua crescendo e aprendendo sempre. E nunca se tornem sábios aos seus próprios olhos, nunca se vejam como de fato os definidores da sabedoria. Mantenham-se com o coração semeável, úmido, como o ser bem-humorado de um ente humilde que acolhe com alegria toda a verdade que desconhecia. Não torneis a ninguém mal por mal, jamais, olho por olho, dente por dente. Vocês são discípulos de uma justiça que ultrapassou o equivalente. Ao contrário, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens como uma manifestação natural de quem vocês são. Assim, sendo possível, o quanto depender das escolhas de vocês, do alcance de vocês, do poder de vocês, tenham paz com todos os homens. Façam o bem perante todos os homens. Sim, se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todo ser humano. Não andem fazendo bullying pela vida, nem tenham prazer em provocar ninguém. Nunca achem que existe alguma justificação para a vingança. Por isso, nunca, jamais, em tempo algum, vos vingueis a vós mesmos. Pelo contrário, por mais aviltados que vocês tenham sido, não reajam nunca no desejo de praticarem a vingança, de dar o troco, seja objetivamente, seja desejando isto contra o próximo no coração. Nunca vos vingueis a vós mesmos. Jamais. Mas dai lugar à justiça de Deus. Dai lugar à justiça de Deus sem ameaças, com o coração quebrantado, confiante. E não desejando o mal, mas desejando que a disciplina de Deus, seja ela qual seja, que venha sobre aquele que dela precise, produza correção, compreensão, entendimento, produza o bem. Produza fruto de justiça na vida, mesmo que seja daquele que feriu profundamente a você, em relação a quem o seu instinto animal predatório deseja se manifestar com vingança. Não faça isso. Deixe tudo na presença daquele que disse: a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei a seu tempo, na hora certa, nas circunstâncias da verdade, eu retribuirei, diz o Senhor. Quanto a ti, recolhe a tua mão e pacifica teu coração e abençoa o teu inimigo com o coração sincero, sem hipocrisia. Assim fazendo, quando tu oras, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando tu fazes essa oração, o mal não te alcança se tu assim viveres. Do contrário, mesmo que tu digas, livra-me do mal, e não o enfrentares, conforme a declaração anti-maldade,
conforme esse antídoto anti-perversidade e conforme essa propulsão do Evangelho que joga você para além do bicho, da besta, com uma vontade de filho de Deus, com um desejo de ser a cara de Deus no mundo, a expressão de Deus na terra. Se você não tratar a existência assim, ela vai engolir você, enfeiar você, perversificar você, corromper você, enquanto você diz que está sendo apenas justo, reagindo à altura, dando conforme o pedido, fazendo conforme o orgulho do que você chama de sua dignidade, enquanto institui a guerra das bestas, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, ódio contra ódio, deixando assim se vencer do mal. Enquanto você vive assim, o mal é o teu dono, é o teu senhor. Mas você só vence o mal com a prática do bem. Só a prática do amor, segundo Cristo Jesus, segundo o Evangelho, vence o mal em mim. E se o mal não for vencido em mim, não há nenhum outro lugar onde ele gloriosamente expresse a sua vitória. Se eu que sei o Evangelho não deixo que ele me vença na perversidade do meu desejo de natureza predatória. Senhor Jesus, permite que essa palavra encontre lugar supremo, não de importância apenas, mas de essencialidade, que seja essência, que seja oxigênio para o espírito, que seja o fruto do espírito e que seja a nossa proteção para viver, sendo livres de tentações e guardados do mal. Por favor, ajuda-nos a entender, porque parece que para a grande maioria isso é impossível de compreender, embora seja tão ridiculamente óbvio. Quando é verdade, há uma luta contra ela, há um véu que se defende dela, há um instinto que se levanta contra esse convite a vencermos o predador em nós. Por isso, só o teu Espírito pode realizar a verdade no meu coração e me vencer em mim em favor de mim mesmo, segundo a tua boa nova, o teu chamado para o meu viver, para a minha manifestação como ser consciente e vivo nesta e em outras dimensões que eu penetro em ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.